A 65 milhas da costa do Equador, 3 importantes correntes oceânicas convergem para criar um dos arquipélagos de maior importância científica da Terra. As Ilhas Galápagos, formadas pela atividade vulcânica durante os últimos 5 milhões de anos. Essas 19 ilhas e dezenas das menores representam o exemplo mais puro de evolução isolada. O que torna extraordinárias essas ilhas não são apenas suas espécies endêmicas, mas os processos evolutivos em curso que continuam moldando a vida aqui hoje. Na Ilha Isabela, a maior do arquipélago, uma iguana marinha emerge das águas do Pacífico. Este réptil desenvolveu capacidades únicas no mundo. A capacidade de mergulhar 12 metros e permanecer submerso por quase 1 hora enquanto se alimenta de algas. Suas glândulas salinas especializadas permitem filtrar o excesso de sal da água do mar, expulsando-o através de fossas nasais modificadas. Esta é a adaptação em sua máxima expressão. Durante o mergulho, a frequência cardíaca da iguana marinha diminui drasticamente de 45 para apenas 9 batimentos por minuto. Esta bradicardia reflexa é acompanhada por uma redistribuição do sangue que prioriza os órgãos vitais, permitindo que permaneça submersa por períodos que desafiam os limites fisiológicos dos répteis terrestres. Suas fossas nasais possuem válvulas especializadas que se fecham hermeticamente, criando um selo perfeito contra a pressão da água. As adaptações morfológicas são igualmente precisas. Suas longas e curvas garras permitem à iguana aderir às rochas vulcânicas submersas, enquanto se alimenta contra correntes oceânicas que podem alcançar velocidades de até 2 metros por segundo. A cauda comprimida lateralmente atua como um leme eficiente, proporcionando propulsão e direção ao nadar. O processo digestivo representa outro desafio evolutivo superado. As algas que consomem têm alto teor de sal, obrigando as iguanas a processar grandes quantidades de cloreto de sódio. As glândulas salinas localizadas na cavidade nasal concentram o sal em uma solução 10 vezes mais salina que a água do mar. Este sal concentrado é expulso através de um processo visível. Pequenos jatos de líquido transparente que podem ser vistos saindo pelas fossas nasais. Após cada sessão de alimentação nas águas frias do Pacífico, a temperatura corporal da iguana marinha pode descer a níveis que comprometem a função muscular e digestiva. A resposta comportamental é imediata e coletiva. Reúnem-se em grupos densos sobre as escuras rochas vulcânicas que absorvem e retêm eficazmente o calor solar. Esta termorregulação coletiva não é aleatória. As iguanas maiores ocupam posições centrais, enquanto os indivíduos menores se localizam na periferia, criando uma hierarquia térmica que reflete tanto o tamanho corporal quanto a capacidade de mergulho. A coloração das iguanas marinhas varia sazonalmente, um fenômeno controlado por mudanças hormonais. Durante a época reprodutiva, os machos desenvolvem uma intensa coloração vermelha e verde, especialmente nas populações da Ilha Espanhola. Esta mudança de cor é mediada por hormônios reprodutivos e serve como sinal visual para atrair as fêmeas e estabelecer territórios reprodutivos. Desde as águas onde as iguanas marinhas realizam seus mergulhos de precisão, o estridente som das chamadas territoriais ressoa nos penhascos rochosos. As gaivotas de Galápagos estabeleceram uma presença dominante neste ambiente vulcânico, mas sua adaptação seguiu um caminho evolutivo distinto ao dos demais habitantes do arquipélago. A gaivota de cauda bifurcada, Creagrus furcatus, é o único membro noturno da família Laridae. Esta especialização temporal
elimina a competição direta com outras espécies de aves marinhas que se alimentam durante o dia. Seus olhos proporcionalmente grandes e uma retina rica em bastonetes permitem visão eficiente em condições de pouca luz, permitindo detectar lulas e peixes que migram verticalmente para águas superficiais durante a noite. A estrutura social das gaivotas de Galápagos revela adaptações comportamentais específicas do ambiente insular. As colônias de reprodução se estabelecem em locais estratégicos dos penhascos, onde a topografia vulcânica oferece proteção contra os ventos dominantes e predadores terrestres. Cada casal defende territórios que podem variar de 2 a 8 metros quadrados, dependendo da qualidade do local de nidificação e da disponibilidade de recursos alimentares próximos. O comportamento alimentar dessas aves demonstra uma notável flexibilidade adaptativa. Durante a época reprodutiva, a competição pelos locais de nidificação se intensifica. As gaivotas estabelecem hierarquias baseadas na idade, experiência reprodutiva e condição física. Os indivíduos dominantes ocupam locais privilegiados com acesso direto ao oceano e proteção contra os elementos, enquanto as aves subordinadas são relegadas a posições periféricas, onde o sucesso reprodutivo se reduz significativamente. Nas mesmas formações rochosas onde as gaivotas estabelecem seus territórios, desenvolve-se diariamente uma das exibições mais elaboradas de seleção sexual do reino animal. O atobá de pés azuis, Sula nebouchi, transformou um simples ritual de acasalamento em uma precisa demonstração de qualidade genética e condição física. Os atobás de pés azuis demonstram fidelidade ao seu local de nascimento, retornando às mesmas colônias onde nasceram para se reproduzir. Esta filopatria contribui para a diferenciação genética entre populações de diferentes ilhas, um processo que pode eventualmente conduzir à especiação se o isolamento geográfico se prolongar durante períodos evolutivos significativos. Esses fenômenos climáticos põem à prova os limites adaptativos dos atobás, obrigando-os a ampliar suas áreas de alimentação. As gaivotas de cauda bifurcada, dotadas de adaptações para a caça noturna, preparam-se para tomar o controle das águas superficiais. Esta transição diária de caçadores diurnos para noturnos demonstra como a especialização temporal permite que múltiplas espécies explorem os mesmos recursos sem competição direta, maximizando a eficiência ecológica do arquipélago. Desde as águas superficiais onde os atobás realizam seus mergulhos precisos, um universo tridimensional de vida marinha se estende até profundidades de mais de 3.000 metros. As águas de Galápagos atuam como uma encruzilhada oceânica, onde convergem 3 correntes principais, criando condições únicas que sustentam espécies tanto tropicais quanto temperadas em um mesmo ecossistema. A corrente de Humboldt, proveniente do sul, transporta águas frias e ricas em nutrientes desde a costa peruana. A corrente do Panamá traz águas tropicais quentes desde o nordeste, mas é a corrente de Cromwell, uma corrente subsuperficial que emerge ao longo das costas ocidentais das ilhas, que determina a excepcional produtividade biológica desta região. Esta ressurgência traz à superfície águas profundas carregadas de nitrato, fosfato e silicato, os nutrientes fundamentais que sustentam a base da cadeia alimentar marinha. As águas que circundam as ilhas Darwin e Wolf, ao norte do arquipélago, abrigam a segunda maior concentração de tubarões-martelo do mundo. Durante a estação seca, entre junho e dezembro,
congregações de mais de 300 indivíduos de Sphyrna lewini formam formações que podem ser observadas desde a superfície. Essas agregações não são aleatórias. As análises genéticas revelam que essas águas funcionam como zona de acasalamento para populações que se dispersam pelo Pacífico Oriental, conectando ecossistemas marinhos desde o México até o Equador. A estrutura trófica das águas de Galápagos apresenta uma complexidade excepcional. Na base, as diatomáceas e os dinoflagelados proliferam nas zonas de ressurgência, criando florescimentos de fitoplâncton visíveis desde satélites espaciais. Este fitoplâncton sustenta populações massivas de copépodes e outros crustáceos planctônicos, que por sua vez alimentam cardumes de sardinhas, anchovas e cavalas, que podem se estender por quilômetros. Os lobos marinhos de Galápagos, Zalophus volebaeck, aproveitam esta abundância mediante estratégias de mergulho que variam segundo a disponibilidade de presas. Os machos adultos podem alcançar profundidades de 300 metros e permanecer submersos até 20 minutos, utilizando a ecolocalização para detectar bancos de peixes em águas com visibilidade reduzida. As fêmeas, com demandas energéticas associadas à lactação, concentram-se em mergulhos menos profundos, mas com maior frequência, otimizando o equilíbrio entre o gasto energético e a obtenção de alimento. As águas profundas que circundam Galápagos abrigam espécies que raramente são vistas em outras regiões tropicais. A manta-raia oceânica, Mobula birostris, com uma envergadura que pode superar os 7 metros, utiliza as águas do arquipélago como zona de alimentação e limpeza. As estações de limpeza estabelecidas em montes submarinos específicos atraem esses gigantes filtradores que se submetem à limpeza de peixes cirurgião e peixes anjo-rei. A zona mesopelágica, entre 200 e 1,0 metros de profundidade, abriga populações de lulas que realizam migrações verticais diárias. Durante a noite, esses cefalópodes sobem às águas superficiais para se alimentar de zooplâncton, retornando às profundidades durante o dia para evitar predadores visuais. Esta migração vertical representa uma das maiores transferências de biomassa nos oceanos, transportando nutrientes desde as profundidades até as camadas superficiais. Os recifes rochosos submersos de Galápagos diferem significativamente dos recifes de coral tropicais. Aqui, as algas pardas e vermelhas dominam os substratos, criando florestas submarinas que se estendem até profundidades de 30 metros. Essas comunidades algais sustentam herbívoros especializados como o peixe cirurgião amarelo e o peixe papagaio de bico gancho, espécies que desenvolveram mecanismos digestivos específicos para processar algas com alto conteúdo de compostos defensivos. Durante os episódios de Laninha, quando as águas se tornam excepcionalmente frias e nutritivas, a produtividade marinha alcança níveis que sustentam populações de vertebrados marinhos com densidades comparáveis às das regiões polares. As baleias jubarte aproveitam essas condições para se alimentar intensivamente, consumindo até 1,5 toneladas de alimento por dia, antes de iniciar suas migrações reprodutivas para águas equatoriais. Desde as profundidades onde as baleias jubarte se alimentam intensamente, emergem silhuetas ancestrais que conectam os oceanos de Galápagos com um ciclo reprodutivo que se estende por todo o Pacífico Oriental. As tartarugas verdes, Chelonia midas,
Navegaram por essas águas durante milhões de anos, mas suas populações locais desenvolveram características únicas que as distinguem de suas contrapartes em outras regiões oceânicas. As tartarugas verdes de Galápagos representam uma das subespécies menores conhecidas de Chelonia midas. As fêmeas adultas raramente superam os 80 centímetros de comprimento de carapaça. Esta redução do tamanho corporal, conhecida como nanismo insular, é uma resposta evolutiva à limitada disponibilidade de recursos alimentares em um ambiente oceânico isolado. Estudos genéticos indicam que esta população divergiu das linhagens continentais há aproximadamente 2 milhões de anos. O comportamento reprodutivo das tartarugas de Galápagos demonstra uma fidelidade natal extrema. As fêmeas retornam às mesmas praias onde nasceram para pôr seus ovos, utilizando os campos magnéticos da Terra como sistema de navegação. As principais zonas de nidificação se concentram nas praias de areia vulcânica negra das ilhas Isabela, Santiago e Santa Cruz, onde as características térmicas do substrato influenciam diretamente na determinação do sexo dos embriões. A temperatura de incubação dos ovos determina com precisão o sexo das tartarugas. Temperaturas inferiores a 29 graus Celsius produzem predominantemente machos, enquanto temperaturas superiores a 30 graus Celsius produzem fêmeas. Em águas costeiras pouco profundas, as tartarugas juvenis e adultas se alimentam exclusivamente de algas marinhas, principalmente uva e gelidium. Esta dieta herbívora é única entre as tartarugas verdes oceânicas que normalmente consomem águas vivas e outros invertebrados marinhos durante suas etapas juvenis. A especialização dietética das tartarugas de Galápagos reflete a abundância de algas bentônicas nas ricas águas nutricionais do arquipélago. O comportamento de alimentação das tartarugas verdes está estreitamente vinculado aos ciclos de marés e correntes locais. Durante as marés baixas, quando as algas são mais acessíveis, as tartarugas concentram sua alimentação em águas de 2 a 8 metros de profundidade. Podem permanecer submersas até 4 horas durante essas sessões de alimentação, utilizando a bradicardia reflexa para conservar o oxigênio enquanto se alimentam metodicamente. As interações entre as tartarugas verdes e outros herbívoros marinhos criam dinâmicas ecológicas complexas. As iguanas marinhas e as tartarugas frequentemente se alimentam nas mesmas zonas, mas em diferentes estratos da coluna d'água. Enquanto as iguanas se concentram nas algas das zonas entre marés e submarés pouco profundas, as tartarugas exploram os prados de algas em maior profundidade, reduzindo a competição interespecífica. Durante a época reprodutiva, os machos estabelecem territórios nas zonas de alimentação próximas às praias de nidificação. Os comportamentos agonísticos incluem perseguir, morder e tentar imobilizar seus rivais. As fêmeas grávidas podem ser cortejadas por vários machos, mas a cópula só ocorre nas águas próximas às praias de nidificação, geralmente durante as primeiras horas da manhã, quando as condições do oceano são mais tranquilas. A longevidade das tartarugas verdes de Galápagos, estimada em mais de 80 anos, permite que sirvam como indicadores biológicos de mudanças ambientais a longo prazo. As análises de isótopos estáveis de seus tecidos revelam mudanças na produtividade oceânica e na composição das comunidades algais ao longo de décadas, proporcionando informações valiosas sobre o impacto das mudanças climáticas nos ecossistemas marinhos tropicais. Ao longo das praias de areia vulcânica, onde as tartarugas chegam para desovar, outro espetáculo de vida marinha se desenvolve com uma intensidade impressionante. Os leões marinhos de Galápagos
converteram essas costas em suas zonas de reprodução, criando uma das sociedades mais hierárquicas e competitivas do reino animal. De madrugada, quando as águas ainda estão tranquilas, os machos dominantes patrulham suas praias como sentinelas vigilantes. Cada território pode abrigar entre 10 e 30 fêmeas, mas manter este harém requer vigilância constante e brutais enfrentamentos físicos. Os rugidos territoriais ecoam nos penhascos rochosos, sons que podem ser escutados a quilômetros de distância, servindo tanto de advertência aos rivais quanto de chamada às fêmeas. A luta pelo domínio não se limita ao território físico. É uma batalha pela continuidade genética. Os machos derrotados são banidos aos limites das colônias, onde formam grupos de solteiros que esperam qualquer oportunidade para desafiar a ordem estabelecida. Alguns nunca se reproduzirão, dedicando toda a sua energia adulta a batalhas que jamais vencerão. As fêmeas, por sua vez, desenvolveram suas próprias estratégias de sobrevivência. Durante a lactação, devem combinar o cuidado de suas crias com longas expedições de caça no mar. Podem mergulhar até 80 metros de profundidade e permanecer submersas durante 10 minutos, perseguindo cardumes de sardinhas e anchovas que se deslocam rapidamente pelas correntes oceânicas. Ao retornar dessas caçadas, as mães localizam suas crias mediante chamadas vocais únicas. Cada par mãe-filhote possui um sistema de reconhecimento acústico específico que funciona mesmo em colônias de centenas. Este vínculo sonoro é crucial para a sobrevivência, já que as crias perdidas raramente são adotadas por outras fêmeas. A época de reprodução gera tensões que vão além da competição entre machos. A escassez de recursos também cria hierarquias entre as fêmeas. Aquelas que conseguem se estabelecer nas zonas centrais das praias têm acesso mais fácil ao mar e maior proteção para suas crias. As fêmeas que vivem em zonas periféricas enfrentam maior risco de predação e devem percorrer maiores distâncias para chegar às suas zonas de alimentação. Durante fenômenos meteorológicos extremos, quando as correntes oceânicas mudam e os peixes escasseiam, a estrutura social dos leões marinhos revela sua fragilidade. As mães desesperadas por alimento abandonam temporariamente suas crias para empreender expedições de caça mais longas e arriscadas. Muitas crias não sobrevivem a esses períodos de escassez, dando origem a gerações perdidas que afetam a dinâmica populacional durante anos. Mas a resiliência desta espécie se manifesta em sua capacidade de adaptação comportamental. Em águas mais tranquilas observa-se um fenômeno peculiar. Crias de leões marinhos brincam com objetos flutuantes, desenvolvendo habilidades de caça mediante jogos que imitam comportamentos de predação. Este aprendizado social poderia ser crucial para sua futura sobrevivência em um oceano em constante mudança. Nas águas mais profundas, onde os leões marinhos completam suas perigosas caçadas, patrulham os verdadeiros senhores dos mares de Galápagos. Aqui, nas cristalinas profundidades, onde a luz do sol se desvanece em um azul etéreo, os tubarões-martelo oferecem um dos espetáculos mais impressionantes da vida marinha mundial. Esses antigos predadores formam agrupamentos que desafiam nossa compreensão do comportamento social dos caçadores solitários. Um fenômeno que transforma nossa compreensão da inteligência submarina. Durante o dia, centenas de tubarões-martelo se reúnem em formações organizadas ao redor dos montes submarinos, perto das ilhas Darwin e Wolf. Essas agrupações não são caóticas. Existe uma clara hierarquia, onde as fêmeas maiores ocupam o centro do grupo, enquanto os machos e juvenis permanecem nas margens. Esta estrutura social oferece proteção contra predadores maiores
e facilita as oportunidades de acasalamento. É um balé aquático onde cada movimento tem um significado, cada posição revela um status. O comportamento desses tubarões contradiz a imagem que temos de predadores solitários em nossa imaginação. Comunicam-se mediante uma linguagem corporal complexa, mudanças no ângulo de nado, movimentos específicos das nadadeiras e até tremores corporais que indicam domínio ou submissão. Quando um intruso se aproxima da formação, a resposta é coordenada. Todo o grupo se move como uma única entidade, mantendo a estrutura hierárquica mesmo durante a fuga. É uma sinfonia de sobrevivência executada com precisão militar. Mas os tubarões-martelo não são os únicos predadores que dominam essas águas vulcânicas. Há profundidades onde a pressão esmagaria qualquer forma de vida terrestre, caçam com uma eficiência que desafia milhões de anos de evolução. Seus sentidos aguçados detectam as batidas do coração de suas presas a quilômetros de distância, convertendo cada mergulho em uma missão de precisão cirúrgica. O oceano se converte em seu território de caça, onde cada movimento está calculado e cada ataque é fatal. Em águas menos profundas, outro predador domina um nicho ecológico completamente diferente. Os tubarões de ponta branca patrulham as zonas rochosas onde os leões marinhos jovens aprendem a caçar. Esses tubarões menores, mas não menos eficientes, desenvolveram estratégias de caça que aproveitam a singular topografia vulcânica das ilhas. À noite, quando a maioria dos predadores diurnos descansa, esses caçadores intensificam sua atividade em uma transformação que desafia nossa percepção do mundo submarino. Suas silhuetas contrastantes se tornam visíveis mesmo na escuridão, criando um espetáculo fantasmagórico para os poucos observadores que presenciam suas caçadas noturnas. A lua crescente se reflete nas águas tranquilas, mas sob a superfície desperta um mundo completamente diferente. Escondem-se em cavernas vulcânicas durante o dia, aproveitando as fissuras criadas por antigas erupções que moldaram o fundo oceânico. Quando a temperatura da água baixa e as correntes noturnas trazem nutrientes das profundidades, esses predadores emergem com uma precisão milimétrica que rivaliza com a de qualquer relógio suíço. A noite se converte em sua aliada, transformando-os em fantasmas letais dos recifes, onde cada movimento está calculado e cada ataque é uma obra-prima de eficiência evolutiva. A presença desses predadores cria um delicado equilíbrio ecológico que moldou a vida marinha durante eras, estabelecendo regras invisíveis que regem cada aspecto da vida submarina. Os peixes menores desenvolveram padrões de comportamento específicos, cardumes que se movem em complexas formações defensivas, vigiando sempre as águas mais profundas, onde os caçadores podem emergir sem aviso prévio. Algumas espécies desenvolveram sofisticados sistemas de alerta, onde um único peixe sentinela pode alertar centenas de outros mediante sinais químicos liberados na água. Durante o crepúsculo, quando a luz se desvanece e as sombras se multiplicam, toda a comunidade recifal entra em alerta máximo. Esta dança entre predador e presa moldou a vida marinha de Galápagos durante milhões de anos, criando uma coreografia de sobrevivência que se repete a cada amanhecer, onde cada espécie conhece seu papel na grande sinfonia oceânica. Mas mesmo os predadores mais poderosos enfrentam desafios em um mundo em mudança, onde as antigas regras de sobrevivência são postas à prova por forças que escapam à sua compreensão. As mudanças climáticas estão alterando as correntes oceânicas que aportam nutrientes vitais a essas águas, alterando os padrões de migração que existiram durante milênios.
O aumento da temperatura do oceano está obrigando suas presas a buscar águas mais profundas e frias, alterando as zonas de caça estabelecidas durante gerações. A acidificação dos oceanos está afetando a estrutura dos recifes de coral, destruindo os complexos sistemas de cavernas que servem como refúgios essenciais. A pergunta que permanece suspensa nas águas cristalinas é: adaptar-se-ão esses senhores dos mares às mudanças que se aproximam com a velocidade de uma tempestade? O futuro de Galápagos poderia depender da resposta que encontremos nas profundidades azuis onde reinam, onde cada decisão evolutiva determinará se continuarão sendo os guardiões deste paraíso submarino ou se converterão em uma simples lembrança nas correntes oceânicas. Sobre as areias vulcânicas que cobrem o fundo marinho de Galápagos, uma presença apenas perceptível desliza entre as correntes como sombras viventes. As arraias dominam este mundo silencioso, onde poucos se atrevem a aventurar-se, transformando o fundo marinho em seu próprio reino privado. Suas formas planas e elegantes cortam a água com uma graça que desafia as leis da física, movendo-se entre as correntes como folhas arrastadas pelo vento submarino. Aqui, onde a luz do sol apenas penetra, reinam como rainhas invisíveis de um domínio esquecido pelo tempo, enterradas na fina areia que se acumula entre as formações rochosas vulcânicas. Esses predadores esperam pacientemente o momento perfeito para atacar. Apenas seus olhos permanecem visíveis como diminutas esferas que observam cada movimento no mundo aquático. O futuro desses fantasmas das profundidades continua incerto, suspenso entre a adaptabilidade que lhes permitiu sobreviver durante milhões de anos e os desafios modernos que põem à prova os limites de sua resistência. Nas águas cristalinas de Galápagos, onde cada criatura desempenha seu papel na grande sinfonia oceânica, a sobrevivência das arraias pode determinar o destino de todo um ecossistema. Porque quando os fantasmas das profundidades desaparecem, levam consigo segredos que talvez nunca voltem a se revelar. Na madrugada, à medida que as correntes de ar quente começam a subir das rochas vulcânicas aquecidas pelo sol, uma guerra silenciosa se desata no céu de Galápagos. Cada batida de asa é uma luta contra a gravidade. Cada mergulho em direção ao oceano, uma aposta com a morte. No ar rarefeito que paira sobre as ilhas, não há piedade para os fracos. Apenas os mais resistentes, os mais astutos, podem sobreviver mais um dia neste teatro de vida ou morte suspenso entre o céu e o mar. Gigantes alados deslizam entre as correntes térmicas, suas enormes envergaduras cortando o ar com uma elegância que desmente o desespero por trás de cada movimento. Seus estômagos vazios os obrigam a viajar quilômetros sobre o oceano aberto, buscando rastros de cardumes de peixes perto da superfície. Cada mergulho é uma explosão de energia que pode determinar se vivem ou morrem de fome. Impactar a água a velocidades letais pode quebrar ossos, mas a alternativa é pior. Uma morte lenta por inanição, enquanto observam as correntes oceânicas de cima. Nas íngremes encostas de vulcões extintos, onde o vento corta como lâminas afiadas, outras aves constroem ninhos em territórios conquistados mediante ferozes batalhas. Cada centímetro quadrado de rocha plana é disputado com garras e bicos, pois encontrar o local perfeito pode marcar a diferença entre ver seus filhotes sobreviverem ou vê-los cair em queda livre no abismo rochoso. As fêmeas escolhem parceiro não por amor, mas por sua capacidade de defender o território e proporcionar alimento suficiente durante o vulnerável período de incubação.
Os pequenos caçadores emplumados enfrentam dilemas ainda mais desesperadores. Seus diminutos corpos consomem energia a um ritmo alarmante, obrigando-os a caçar quase sem cessar. Entre as formações de lava solidificada, onde os insetos se escondem em fendas microscópicas, cada presa capturada representa preciosas horas extras de vida. Durante as tempestades que açoitam as ilhas, quando o vento se torna uma força destrutiva, devem buscar refúgio em cavernas vulcânicas ou arriscar-se a serem lançados contra as rochas como projéteis viventes. Nos cumes mais altos, onde o ar se rarefaz e as temperaturas despencam durante a noite, predadores solitários estabelecem territórios de caça que podem se estender por quilômetros. Seus olhos aguçados esquadrinham constantemente o terreno, buscando movimentos que revelem presas desprotegidas. Um único erro de cálculo durante um ataque pode resultar em feridas que os condenem a uma morte lenta, porque na natureza não há hospitais nem segundas oportunidades para os feridos. As épocas de reprodução transformam o céu em um campo de batalha ainda mais brutal. Os machos se envolvem em espetaculares combates aéreos. Suas garras se chocam no ar enquanto descem em espirais mortais em direção ao solo rochoso. O perdedor não apenas perde a oportunidade de acasalar, mas frequentemente perde a vida. As fêmeas observam essas demonstrações de força e agressividade, sabendo que sua escolha determinará não apenas a qualidade genética de suas crias, mas também suas próprias possibilidades de sobrevivência durante o vulnerável período de nidificação. Durante as épocas secas, quando a vegetação murcha e os insetos escasseiam, a competição se intensifica até níveis desesperadores. Os grupos familiares são obrigados a se separar, abandonando vínculos que perduraram gerações, porque a união significa morte coletiva por inanição. As crias são expulsas por seus próprios pais, obrigadas a buscar novos territórios em ilhas, já superpopulosas por competidores experientes e implacáveis. O céu de Galápagos nunca descansa, nunca perdoa. É um reino onde apenas os mais aptos sobrevivem, onde cada amanhecer traz novas oportunidades e novos perigos. Neste teatro aéreo de sobrevivência, a morte ronda constantemente nas correntes de vento, à espera do menor sinal de fraqueza, para cobrar outra vítima na eterna luta pela vida. Em cada fenda das rochas vulcânicas, entre as raízes retorcidas da escassa vegetação, desata-se uma batalha silenciosa, onde apenas os mais astutos sobrevivem. A vida em Galápagos é uma prova constante de resistência, onde cada manhã traz a certeza de que este poderia ser o último dia. Não há respiro nem descanso para quem habita essas ilhas forjadas pelo fogo. Apenas a luta incansável pela próxima refeição, o próximo refúgio, o próximo fôlego. Nas águas cristalinas que circundam as ilhas, uma guerra aquática se desenvolve em 3 dimensões. Os predadores deslizam pelas correntes como fantasmas assassinos com seus corpos perfeitamente adaptados para matar com brutal eficiência. Cada movimento é calculado. Cada investida pode marcar a diferença entre se alimentar ou morrer de fome. Nas profundidades onde a luz do sol se desvanece, as criaturas se escondem entre as formações de coral, sabendo que um único movimento em falso poderia alertar os caçadores que aguardam pacientemente nas sombras azuis. As presas desenvolveram estratégias de sobrevivência que beiram a paranoia. Os cardumes de peixe se movem como uma única entidade consciente, sacrificando cada peixe sua individualidade pela segurança coletiva. Quando o pânico se espalha, centenas de corpos prateados explodem em todas as direções, criando uma cortina de confusão que poderia salvar alguns poucos afortunados.
Outros se mimetizam tão perfeitamente com seu ambiente que se tornam invisíveis mesmo para seus próprios predadores, permanecendo imóveis durante horas até que o perigo passe. Nas zonas costeiras, onde as ondas quebram contra rochas afiadas, a sobrevivência se converte em uma dança mortal com as marés. As criaturas marinhas devem sincronizar seus movimentos com precisão milimétrica, porque ser capturado pela maré errada significa ser esmagado contra formações vulcânicas implacáveis. Alguns desenvolveram garras tão poderosas que podem se agarrar às rochas mesmo durante as ondas mais violentas, seus corpos tremendo ante forças que poderiam despedaçar ossos. Sob a areia vulcânica que cobre o fundo do oceano, os predadores esperam pacientemente durante semanas com seus corpos completamente enterrados, exceto pelos olhos vigilantes. Esta é a paciência da morte, quietude absoluta recompensada por súbitas explosões de violência que duram apenas segundos. Quando as criaturas pequenas se aproximam demais, a areia explode em uma nuvem negra de músculos e dentes, engolindo a presa antes que possa processar o que aconteceu. A competição pelos recursos alcança níveis de brutalidade incompreensíveis. Os territórios são defendidos com uma ferocidade que converte vizinhos em inimigos mortais. As famílias se despedaçam quando os recursos escasseiam, porque na cruel matemática da sobrevivência, alimentar todos significa que todos morrem. Os mais fracos são abandonados, não por crueldade, mas por uma lógica implacável que prioriza a continuidade da espécie sobre os sentimentos individuais. Durante as épocas de reprodução, a violência alcança seu ponto máximo. Os machos se enfrentam em batalhas que podem durar horas com seus corpos destroçados em contendas, onde apenas o vencedor ganha o direito de perpetuar sua linhagem. O perdedor não apenas perde a oportunidade de procriar, mas frequentemente perde a vida, convertendo-se seu corpo em alimento para os necrófagos que seguem o rastro de sangue. A fome é o motor que impulsiona cada decisão, cada movimento, cada respiração. Neste arquipélago de sobrevivência extrema, os estômagos vazios convertem criaturas pacíficas em assassinos desesperados. As mães são obrigadas a escolher entre suas crias, salvando apenas aquelas que têm maiores possibilidades de sobreviver. O instinto parental é sufocado pela brutal realidade de que recursos limitados implicam decisões impossíveis. Nas poças de maré que se formam entre as rochas, desenvolvem-se microecossistemas do terror em escala microscópica. Diminutos predadores marinhos caçam presas ainda menores em um universo aquático de apenas alguns centímetros de largura, onde cada gota d'água contém dramas de vida ou morte que se repetem milhares de vezes ao dia. Quando a maré retrocede, essas criaturas enfrentam o terror da exposição. O sol abrasador que pode desidratá-las em minutos, convertendo seus refúgios aquáticos em armadilhas mortais. Os recifes de coral se convertem em campos de batalha, onde cada centímetro quadrado é disputado com uma ferocidade que faz com que as guerras territoriais humanas pareçam jogos. Os peixes pequenos defendem tocas do tamanho de punhos fechados, como se fossem fortalezas, porque perder território significa perder o acesso às fontes de alimento que sustentam a vida. Os invasores são atacados com uma fúria desproporcional ao seu tamanho, e suas escamas são arrancadas em batalhas que podem durar horas. A escassez de água doce nas ilhas converte cada gota em um tesouro mais valioso que qualquer metal precioso. As criaturas terrestres desenvolveram elaborados rituais de conservação, recuperando cada molécula de umidade de suas presas. Alguns aprenderam a lamber o orvalho que se forma nas rochas vulcânicas durante as manhãs mais frias, suas línguas especializadas extraindo a umidade de superfícies aparentemente secas. O calor tropical se converte em um assassino silencioso que mata por exaustão.
Os corpos pequenos se superaquecem rapidamente sob o sol implacável, obrigando as criaturas a buscar sombra em cavernas vulcânicas, onde outros predadores esperam pacientemente suas presas debilitadas. A escolha se torna impossível: morrer de insolação ao ar livre ou arriscar-se a morrer nas fauces de caçadores que converteram a escuridão em seu território de caça. A singular topografia vulcânica das ilhas cria armadilhas naturais, onde a menor distração pode significar uma morte instantânea. Profundas fendas se abrem sem aviso prévio entre as rochas de lava solidificada, engolindo as criaturas que dão um passo em falso. Superfícies aparentemente sólidas se revelam como frágeis cascas sobre abismos que se precipitam diretamente ao oceano. Cada passo se converte em uma aposta pela vida. Cada movimento deve ser calculado com precisão milimétrica. As mudanças climáticas adicionam uma nova dimensão de terror a esta já brutal luta pela sobrevivência. Os padrões das correntes oceânicas estabelecidos há milênios mudam sem aviso prévio, deixando populações inteiras sem acesso às fontes de alimento que sustentaram seus ancestrais durante gerações. O aumento da temperatura oceânica obriga as presas a migrar para profundidades inacessíveis, criando vazios de alimento que desencadeiam ondas de fome que se estendem por toda a cadeia alimentar. E, no entanto, contra todas as probabilidades, a vida persiste com uma tenacidade que desafia a lógica. Em cada canto deste laboratório natural de crueldade, emergem sobreviventes com cicatrizes que contam histórias de horror e resistência. Seus olhos transmitem a dureza daqueles que presenciaram o verdadeiro rosto da natureza. Não a versão romântica dos documentários, mas a sangrenta realidade onde apenas os mais brutalmente adaptados podem ver outro amanhecer. Porque em Galápagos a vida não é um direito, é um privilégio ganho com sangue, suor e uma vontade de ferro que se recusa a render-se ante o impossível. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada visceral pelo céu e águas de Galápagos, onde presenciamos a face mais cruel e implacável da sobrevivência. Se esta experiência despertou em você uma fascinação pelos extremos da vida selvagem, inscreva-se em nosso canal e dê um curtir para que possamos continuar oferecendo essas expedições únicas. Explore nossa lista de reprodução completa e explore outros documentários igualmente brutais e magníficos, onde cada episódio revela os segredos mais sombrios da natureza. Porque a natureza nunca deixa de nos surpreender com sua infinita capacidade de criar vida onde deveria ser impossível.